Uma boa noite a todos. Que a paz do Mestre Jesus esteja conosco onde estivermos, que nos sintamos acolhidos, abraçados neste momento. O meu nome é Andrea, venho hoje aqui participar do Grupo Espírita Amor e Caridade, ajudando a caminhada, para compartilhar um pouquinho com vocês sobre o Evangelho desta noite. E gostaria de iniciar então com uma prece. Vamos fechando os nossos olhos físicos, acalmando a nossa mente e serenando os nossos corações. Vamos agradecer a Deus pela grande oportunidade dessa reencarnação bendita. Agradecer a Deus por podermos receber as palavras deste Evangelho e que tenhamos compreensão e sabedoria, não só para as palavras aqui em questão, mas para os grandes ensinamentos morais que elas nos trazem e que consigamos colocar em prática um pouquinho do que aprendemos em nosso dia a dia. Que assim seja. E o Evangelho dessa noite encontra-se no capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, do qual o título é Amai os vossos inimigos. Mas em específico, vamos falar um pouco sobre o item 14, que é uma mensagem trazida pelo Espírito Francisco Xavier em 1861, que corresponde aí à instrução dos Espíritos. E ela diz o seguinte: que pensarão de mim, dizeis frequentemente, se me recusar à reparação que me pedem, ou se eu não a pedir àquele que me ofendeu? Os loucos como vós, os homens atrasados, vos censurarão, mas os esclarecidos pela flama do progresso intelectual e moral dirão que agis segundo a verdadeira sabedoria. Refleti um pouco. Por uma palavra, dita muitas vezes sem intenção, ou inteiramente inofensiva, por um de vossos irmãos, vosso orgulho se fere, respondeis de maneira áspera, e a provocação está feita. Antes de chegar ao momento decisivo, perguntai se estáis agindo como cristão. Que contas prestareis à sociedade se a privardes de um de seus membros? Pensai no remorso de haver roubado a uma mulher o seu marido, à mãe o seu filho, aos filhos o pai, e com ele o seu sustento. Certamente, aquele que ofendeu deve uma reparação, mas não é muito mais honroso dá-la espontaneamente, reconhecendo os seus erros, do que expor a vida daquele que tem direito de queixar-se? Quanto ao ofendido, convém o que pode, às vezes, sentir-se gravemente atingido, seja na sua própria pessoa, seja em relação aos que lhe são caros. Não é somente o amor próprio que está em causa. O coração foi magoado e ele sofre. Mas além de ser estúpido jogar a vida contra um miserável capaz de infâmias, mesmo que mate a este, por acaso a afronta não subsiste, seja qual for? O sangue derramado não provocará maior alarde sobre um fato que, se falso, deve desaparecer por si mesmo, e se verdadeiro, deve ocultar-se no silêncio? Só restaria, pois, a satisfação da vingança praticada, triste satisfação que, frequentemente, já nessa vida, deixa causticantes remorsos. E se for o ofendido quem sucumbe, onde está a reparação? Quando a caridade for a regra de conduta dos homens, eles conformarão os seus atos e as suas palavras a esta máxima: não faças aos outros o que não queres que os outros te façam. Então, sim, desaparecerão todas as causas de discórdias e, com elas, as causas dos duelos e das guerras, que são duelos entre povos. Embora seja um texto curto, traz muitas reflexões
e nos chama a atenção para uma palavrinha simples, mas que na prática é tão difícil da gente conseguir fazer no dia a dia, né? Vem falar sobre o perdão. É muito interessante porque normalmente aprendemos que perdoar o outro é praticar um grande mandamento, praticar um grande ensinamento de Jesus, como se nós estivéssemos fazendo e gerando um maior benefício àquele que errou. Mas já paramos para pensar que o maior benefício do perdão é a quem perdoa? Quantas vezes nós nos desestabilizamos, nos ofendemos ou até nos sentimos feridos e magoados com alguém por coisas tão simples do nosso dia a dia? E quanto do nosso tempo, quanto da nossa energia demandamos a isso? Quanto então será da nossa vitalidade, das oportunidades do nosso dia a dia, perdemos pensando no que nos foi dito, no que nos foi feito, inclusive no julgamento do outro, do porquê, do que a pessoa é ou faz. E se nós pensarmos bem, perdoar não é tirar de nós coisas que estão atrapalhando a nossa caminhada, inclusive sentimentos, pensamentos que nos desequilibram, nos fazem mal. Perdoar é algo muito nobre, muito genuíno, sim. É emanar boas vibrações, misericórdia àquele que errou conosco. É pedir a Deus por ele, mas também é eliminar de si mesmo esse peso, essa culpa. E uma outra coisa interessante de pensarmos, toda vez que nos sentimos ofendidos, logo pensamos que o outro fez aquilo na intenção, logo pensamos que o outro programou a situação. Mas quantas vezes será que nós também podemos dizer palavras ou fazer algo sem a intenção, mas que venha a magoar alguém, que venha a desrespeitar alguém, pois não temos o controle do que aquela pessoa compreende ou é capaz de suportar. Por isso, irmãos, muito cuidado como melindramos algumas situações. E além disso, o texto vem nos alertar sobre a questão de que aquele que erra, aquele que ofende, haverá em algum momento de cumprir a sua reparação. Aprendemos nas leis de Deus que toda ação tem consequências. Então, se em algum momento da nossa caminhada passamos por situações difíceis, as quais alguém nos magoou, nos feriu ou nos trouxe prejuízos à vida, confiemos nas leis que aprendemos de Deus. Não queiramos fazer com as próprias mãos, ou não queiramos desejar ou incitar no outro uma reparação ao nosso modo. Tudo no universo acontece no seu devido momento e de acordo com as leis de Deus. Portanto, confiemos nisso e não deixemos que o nosso ego queira fazer ou resolver as coisas com as próprias mãos ou com os próprios sentimentos ou ações, pois também se desejamos ao outro a reparação ou se nos achamos no direito de fazer ao outro o que nos foi feito, que já não nos foi bom, talvez já estejamos, inclusive, mostrando que somos iguais ao outro. Por isso, tenhamos muito cuidado e façamos o máximo para trabalhar em nós os bons sentimentos, para conseguir trabalhar o perdão e para não só com os outros, mas para trabalhar o auto-perdão também.
ao final, nos é lembrado um grande ensinamento do Mestre: não fazer aos outros o que não gostaríamos que fizessem a nós, ou o inverso de só fazer aos outros o que gostaríamos que nos fizessem, mas para que eu saiba o que fazer ao outro baseado no que eu faria ou faço por mim, vale sempre nos perguntarmos o que temos feito por nós, como temos nos cuidado e nos aperfeiçoado, como temos trabalhado o próprio auto-amor e o próprio auto-perdão, que é tão importante também na nossa caminhada. Agradeço a todos por estarem aqui comigo hoje e que possamos levar um pouquinho dessas reflexões no nosso dia a dia, fazendo um passinho por vez, mas progredindo sempre. Vamos então para as vibrações. De olhos fechados, vibremos pela implantação do Evangelho, nos lares e nas casas espíritas, e todos os templos religiosos. Vibremos pelos reunidos na reunião de hoje e aos ausentes. Vibremos ao Vale dos Suicidas, umbral e trevas, pelo Vale dos Abortados, e pelos oceanos. Aos médicos do espaço, vibremos pelo nosso tratamento, pelo recolhimento dos espíritos. Vamos pedindo pela limpeza dos ambientes, aproveitando e pedindo para os espíritos de luz colocarem os remédios nos copos com água. Vibremos aos enfermos, tanto do corpo e do espírito. Vibremos aos hospitais, velhinhos e aos moradores de rua, e a todos os encarnados e desencarnados. Graças a Deus e a Jesus. E para encerrar, vamos agradecer imensamente a Deus, ao Mestre Jesus e toda a espiritualidade amiga que nos acompanha por essa grande oportunidade deste Evangelho. Agradecer por termos esse grupo bendito, que nos ajuda, nos fortalece e que compartilha tão boas mensagens e lições. E que tão bom quanto ter a oportunidade de ter o contato com o Evangelho é reconhecer a nossa capacidade de compreender e de praticar, tanto em palavras como em ações, multiplicar este Evangelho, multiplicar esses ensinamentos a todos aqueles com quem de alguma forma compartilhamos o nosso dia a dia. Lembrando que nunca estamos sozinhos, sempre estamos acompanhados e que podemos então seguir a nossa caminhada, agradecendo sempre por cada detalhe, por cada cuidado e pedindo por todos os irmãos necessitados, sejam encarnados ou desencarnados, que como nós estão neste momento tão importante do planeta, auxiliando nesse processo. Muito obrigada a todos por essa grande oportunidade e que levemos um pouquinho ou uma frase, uma palavra para a prática do nosso dia. Uma boa noite.